Olá Capricórnio, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Gratidão sempre, gente, pela presença de cada um de vocês aqui. Então vamos lá, Capricórnio, vamos perguntar aqui algumas coisas sobre vamos perguntar o que vocês precisam saber a respeito da tua vida amorosa, né, dessa área da vida de vocês. Aí vocês podem estar em relacionamento, vocês podem estar solteiros, mas é uma orientação, tá? O que vocês precisam saber, o que é importante que vocês saibam. Pode ser uma leitura que vai se encaixar aí para Capri solteiro, para Capri que está conhecendo alguém, ou não, né? Vamos deixar a carta falar, vamos deixar o universo falar. Tá, Capri? Para a gente ver o que é importante, o que é necessário, o que você saiba sobre tua vida amorosa neste momento. Estreando aqui Tarô Mágico dos Gatos no canal. Um tarô que eu ganhei de presente, muito lindo esse tarô. Esse tarô ele é muito rápido, essa vibe desse tarô, né? Pra mim, né, Jennifer, como ele se conecta comigo, ele é muito rápido, ele é muito direto. Né? Até agora, pelo menos as leituras que eu fiz com ele, são leituras muito diretas. Vamos entender aqui. Capricórnio, leitura para o bem maior, todas as pessoas que ressoarem com essa mensagem. O que Capri precisa saber sobre a vida amorosa deles? Por favor, 3 cartinhas. O que Capri precisa saber? O enforcado. E 8 de espadas, Capri. Que mais? Capricórnio, precisa saber sobre a vida amorosa deles, por favor. 6 de paus. Que mais? Capricórnio, precisa saber. Quatro de ouros, exatamente. Aqui tem alguém que não está indo para lugar algum. Como assim, Jenny? Tem algum relacionamento aqui, ou tem algum capricorniano, ou alguém em relação a vocês, tá, cá? Porque se você tá livre, leve e solto, não tô aqui estagnado, não tô preso, não tô enrolado, né? Porque é interessante essa carta do mago aqui, né? Do enforcado aqui. Esse gato, ele tá todo enrolado, né? Na verdade, ele que se enrolou, né? Nessa lã, mas tá vendo? E saiu com 8 de espadas, quer dizer, tem algo aqui que eu não sai da minha cabeça. Tem algo que eu estou pensando, mas é uma forma, uma mentalidade, uma forma de ver as coisas, mas é um pensamento que não sai, que não, sabe, que não consigo soltar esse pensamento, tá? Esse assunto da cabeça, porque lembra que isso é com 8 de espadas. E aí o 4 de moedas, que é a energia de apego. Então aqui tem alguém apegado a uma pessoa, ou apegado à ideia que tem da pessoa, ou apegado ao sentimento, tá? Tá vendo aqui, ó, o 6 de ouro? De várias formas, vamos aprofundar, né? Mas 6 de ouro é reconhecimento público, é orgulho, é como se, eu não sei, aqui, é como se não demonstra, tá, Capri? Aqui tem questões de ego. Aqui tem questões de ego. Muitas vezes isso que vocês não soltam, essa pessoa não solta, né? É simplesmente porque não é o amor que eu não consigo soltar, mas tem questões aqui de orgulho. Tem alguém que pode ter mexido com o orgulho de vocês, ou vocês mexeram com o orgulho de alguém. Aqui tem alguém com ego, eu posso falar assim, com ego abalado, tá? Ó, tá vendo? Que, novamente, a carta do imperador. Do orgulho, sabe? De querer dominar uma situação, ter tudo sob controle, só que aqui absolutamente nada está muito no controle, ó. Porque aqui tem alguém que tá abrindo mão mesmo, né, não está conseguindo, talvez, né? Não está conseguindo encontrar em si essa força de seguir aqui, tá?
Ó, exatamente, ó, o imperador e o 8 de copas. Tem alguém aí que mostra que tá tudo bem, maravilhoso. Olha, gente, eu vou falar, aqui fala de um grupo específico de capricornianos, tá? Pode ser alguém aqui que mostre para vocês que tá tudo bem, ou pode ser vocês, né? Mas está vendo isso aqui com o imperador? Quem manda na minha vida sou eu, tô ótimo, tô aqui deslumbrante, isso e aquilo, mas ó, o 8 de copas, né? Tá em processo, não soltou não soltou a energia, tá aqui. A vida, tem aquilo que eu falo, tem aquilo que eu faço, e aí tem aquilo que eu sinto. Aqui tem isso. Então tem uma dualidade muito grande interna, tem brigas internas, tem brigas consigo, entende? Porque quando esse tipo de energia desse montante, né? O enforcado com o imperador, por exemplo, um é de ação, de resolução e de autonomia, a outra é o contrário, né? É aquela de sacrifício, de não conseguir, né? Ainda mais com o 8 de espadas. Então, são energias, sensações, emoções que causam muita briga interna, tá, Capri? Em quem está sentindo isso. Vamos ver aqui o enforcado, por favor. Por quê? Capricórnio precisa saber sobre a vida amorosa. E aí é importante que se pense nesse momento assim, se for você, Capri, tá? Que tá nessa energia. O que é coração ferido? O que é um amor ferido? E o que é o ego ferido? Entende? Porque tem muita gente que estagna a vida mesmo por ego ferido. Porque o enforcado, que o único vínculo que às vezes une duas pessoas é a questão do ego e não questões realmente amorosas, tá? Porque eu não vi nenhuma carta de amor assim ainda aqui. Porque o enforcado tá aqui. A roda. Meu pai. Ai, ai. É intenso aqui, tá? É intenso aqui. Caiu a estrela e caiu a roda. Tem alguém aí que tenha outra pessoa quase num pedestal. Quando eu vejo esse 6 de paus, aí depois eu lembro do imperador, aí depois tem essa carta da estrela. Eu não consigo deixar de ter esperança, também não consigo deixar de admirar, também não consigo seguir minha vida. Tem alguém, tá vendo aqui essa roda? Lembra que eu falei para vocês que tem muita briga, que causa muito um sentimento muito angustiante isso daqui, né? Porque uma parte de mim, aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto não está coordenado. E são 3 arcanos maiores, Capri. Essa pessoa não fecha esse ciclo, não acaba esse ciclo, não roda esta roda. Olha aqui, ó, não consigo. Que passa, olha aqui a torre, ó. Novamente, aqui tem questões de sentimento, sim, mas tem questões de ego, porque isso aqui me fala muito de ego também, tá? Mas essa pessoa, talvez seja o ego que impeça ela de vir, talvez seja o ego que impeça ela de, sabe, de seguir. O ego está no caminho. Pode ter sentimento sim, quando eu vejo essas cartas agora, né? Pode ter sentimento sim, mas o ego está muito no caminho. Muito. Entende? E a carta da torre, aqui tem não sei muito bem o que fazer, tá? E é uma intensidade muito forte. Gente, a torre, a morte, essa pessoa está passando, olha, isso aqui, por transformações. Quem está passando por isso daqui?
Lembra que eu falei, novamente, as brigas internas. É que eu vou bater em um paredão todos os dias. Essa pessoa que está passando por isso daqui vai bater em um paredão todos os dias. Que paredão é esse? É o paredão daquilo que eu não consigo mudar. Eu não consigo me aproximar e eu não consigo ir embora. E isso é um paredão, porque esse paredão é a minha dificuldade. Entende? E vai bater aí, até mudar a si. Tá? Mudar a si. A gente não vai mudar a circunstância externa, vai continuar. Porque essa circunstância externa, e seja o que for para cada um de vocês, não depende de vocês, vai continuar, né? Ou da pessoa, mas o que eu posso mudar? A minha circunstância interna, mudar a mim, estruturalmente, porque, gente, é muito arcano maior. É muito arcano maior. O que é isso aqui? A Imperatriz, meu Deus. Tá? Tem questões de ego, tem questões de amor próprio, não sei. Tem sofrimento aqui. Porque esses 6 de paus, que Capri precisa saber a respeito da vida amorosa deles? Porque esses 6 de paus. Tem alguém que admira muito vocês, mas aquela história que eu falei para vocês, o ego está no meio disso tudo aqui de uma maneira muito forte. Porque esses 6 de paus? Rainha de espadas, ó. Aquilo que eu quero é uma coisa, aquilo que eu falo é uma coisa, aquilo que eu demoro novamente. E a torre de novo, gente. Não, essa pessoa tem um muro enorme, uma muralha, não sabe o que fazer. É como se tem um obstáculo que eu não consigo transpor, tá? E esse obstáculo é a aproximação de vocês. Isso aqui pode ser você, essa rainha de espadas. Eu vou lá para quê? Para que a pessoa me fale um não. Né? Eu vou lá, tem uma vulnerabilidade, tem uma questão de uma dificuldade muito grande de administrar uma recusa, tá? E aí são níveis de maturidade de cada pessoa, né? Quanto mais frágil a pessoa, quanto mais vulnerável a pessoa, quanto mais insegura a pessoa, menos ela consegue lidar com um não, porque não é da vida. Na verdade, a gente tem muito mais não do que sim. Né? Mas aqui tem esse medo muito grande de encarar essa rejeição, entende? E aí, por isso que se embola todo aqui nessa carta do enforcado. Eu faço um sacrifício, eu não vou lá, eu abro mão. Só que, na verdade, não está abrindo mão no sentido de eu abro mão, mas não segue. Aqui tem uma pessoa que não vai para lugar algum. Ó, a torre e o mundo, ó. Não cerra o ciclo, não consegue e tá fazendo as coisas muito na marra, com sofrimento. Por que 4 de moedas? Porque eu não tinha perguntado. Por que 4 de moedas? O que Capri precisa saber a respeito da vida amorosa? E pode ser vocês, tá, Capricórnio? Que não consegue seguir, e que não consegue ir, nem voltar. 4 de ouros. Né? E é importante que se tome uma decisão, rainha de espadas. Por que esse 4 de ouros, por favor? Valete de copas. Aqui é a briga, né? A briga interna. Talvez essa pessoa tenha feito alguma coisa, Capri, que tenha... O valete de copas é muito aquela energia de se comunicar, né? Mas eu vejo que tem toda essa dificuldade. Tem toda aquela energia de coisa de se sentir... Essa pessoa não se sente o gato, entende? Tá vendo aqui, ó? Essa pessoa se sente o peixe, entende? Se eu for falar com Capricórnio, se sente assim. Tá? Mas é um pedido de desculpas que talvez tenha que fazer, né?
Que mais? Não esqueçam, gente, o like, tá? Please. O like, um coraçãozinho, uma florzinha pra mim de presente. O hype pra quem puder. É importante pro canal. É importante essa energia também de troca. É a nossa troca. É a reciprocidade. É o meu, eu diria... Porque eu faço o meu melhor, né? Pode ser muito pouco, mas é o meu melhor, tá? Olha isso, 10 de espadas. Né? Essa pessoa se sente realmente assim. Aqui tem você sabe assim, Capri, o que eu vejo? Se eu não vou falar com a pessoa, se eu desisto e eu viro página e eu rodo essa roda, né? Eu vou sofrer. Se eu não vou, se eu vou voltar e falar com a pessoa, também eu vou sofrer. É como se eu tivesse, aqui é como se fosse uma escolha entre duas dores diferentes. Essa pessoa tem uma certeza muito grande que vocês não vão aceitar ela de volta, ou talvez não vão aceitar esse pedido de desculpas, porque ela já aprontou muito, talvez tenha perdido a confiança, não sei, Capri. E aí é complicado. E outra coisa, se você está aí assistindo essa leitura e pensar assim, ou escrever assim nos comentários, mas não é mesmo, porque eu estou aqui esperando essa pessoa, e essa pessoa não volta, essa leitura aqui não é, para começo de conversa, não é para você, tá? Essa leitura é para uma pessoa que entende, que tem um paredão ali, que tem para um capricorniano que falou um não, ou que vai falar um não, sabe? Para quem não está esperando. Tá? Para quem não está esperando. Complicado. Aqui. Tá? Olha. Para muitos pode ter sido um casamento, alguém que tenha feito uma escolha errada. Ou pode ter sido um compromisso, alguma estabilidade que sabe quando eu não dei muito valor, eu não prestei muita atenção naquele momento, nas coisas, tá? Seja como for, aqui é uma pessoa passando por um processo de transformação. Esse processo de transformação é importante, tá? Esse processo de transformação tem um lado bom, né? Quando a vida coloca a gente, né, as pessoas nessa situação, a morte com a torre, várias vezes, a morte com a torre ou muda, ainda mais com todas essas outras cartas aqui, tá? Sabe quando, não tem aquele que, não sei qual psicólogo, acho que é Freud, quando o sofrimento é maior do que qualquer outra coisa, a pessoa muda, porque aqui ou muda, ou vai continuar nesse sofrimento. Então, basicamente, ou muda, tá? Muda em como? Na questão do amadurecimento. Aqui vai ter uma mudança, a pessoa vai virar um processo de, sabe, mudança de pele, mudança de não só de pele, mudança interna. A morte e a torre é desestruturar. Aqui tem alguém que, sabe, e foi ferido no ego, essa pessoa. Foi ferida no ego. E é justamente isso que vai fazer com que essa pessoa mude, tá? É isso, Capri. Que intensidade é essa, que leitura é essa? Espero que ajude vocês, não decidam baseados em leitura, né, geral, mas sim parem para pensar. Um beijo grande no coração, até mais.